Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês mais uma ferramenta aqui do FlexSim. Vou construir um modelo mais simples, mas a ideia é mostrar para vocês como referenciar, alterar algum valor de uma Global Table através do FlexSim. E aí a gente vai fazer alguns experimentos e um modelinho mais simples que eu vou desenvolver aqui com vocês. Então primeiro aqui eu vou criar a chegada dos nossos itens. Depois eu vou criar um buffer aqui, só para a gente ter uma ideia do estoque. Depois nossa linha aqui vão ter mais 3 máquinas. Depois eu vou ter um combiner aqui para empacotar os nossos itens. Um combiner para empacotar os nossos itens. Vou criar aqui a minha chegada de pallets. E por fim aqui eu vou ter a minha saída, que vai ser a minha produção total. Produção da linha. E aqui a chegada da linha. E aqui eu vou chamar de pacote. Pronto. Então aqui a gente tem a nossa linha, vai ser chegada de pallets, né? Vou clicar no meu source, configurar para chegar pallets e vou fazer as conexões necessárias. Só que eu sei que é uma particularidade do meu sistema, que esse sistema aqui, ele sempre vai chegar a 3 tipos de itens diferentes, e cada uma dessas máquinas aqui vai ter um tempo de processamento para cada tipo de item que chegar na nossa linha. Então eu preciso de alguma forma anotar, reservar esse valor aqui no FlexSim e conseguir referenciar esse valor toda vez que passar um item diferente em cada uma dessas máquinas. Então, para fazer esse controle dos tempos de processamento, para colocar essa informação no FlexSim, a gente vai usar uma Global Table, que ela vai ser composta pelos processors, ou seja, cada coluna vai representar uma máquina e cada linha vai representar um tipo. Então, a gente vai conseguir reservar a informação dos tempos de processamento. E aqui na chegada de linha, eu só vou configurar aqui para toda vez que chegar um item, aqui eu vou dar um Global Table, que toda vez que for criado um item, ele vai definir uma label e uma cor para ele que vai variar de 1 a 3. Ou seja, vocês vão perceber que vão ter 3 tipos diferentes. Ó, 3 tipos, ó. Tipo 2, tipo 1 e tipo 3. Só que se a gente olhar os nossos processors aqui, dar um duplo clique nele, e se a gente for aqui no tempo de processamento, a gente vai ver que todos estão aqui com uma determinísticas iguais a 10, independentemente do tipo. Só que a gente sabe que não é verdade aqui para esse nosso sistema. A gente quer que para cada máquina seja um valor diferente de tempo de processamento e para cada tipo também seja um valor diferente. Então vamos construir uma Global Table aí para armazenar essas informações e poder alterar toda vez que entrar um item diferente em cada máquina. Então eu vou vir aqui. Vou salvar o nosso modelo, já que a gente já tem o 3D funcionando, mas ainda sem os ajustes de tempo. Tá todo mundo trabalhando 10 segundos sempre. Eu vou vir aqui em Toolbox e vou criar uma Global Table. Essa Global Table eu vou chamar ela de tempo de processamento. Cada linha dela vai ser referenciada a um tipo. Então, como eu tenho 3 tipos na minha produção, então eu vou ter 3 linhas. Então, a primeira linha é tipo 1,
a segunda tipo 2 e a terceira tipo 3. Cada coluna vai ser referente a uma máquina. Como eu tenho 3 máquinas, eu vou criar 3 colunas. Então aqui vai ser a máquina 1, aqui vai ser a máquina 2 e aqui vai ser a máquina 3. E aqui, por exemplo, se eu preencho esse valor aqui, eu preciso, antes de mais nada, antes de preencher, na verdade, eu preciso dar um assign data aqui e falar que ele pode ser do tipo FlexScript data, que aí ele consegue inserir não só números, mas também ele consegue inserir também curvas, para não precisar ser sempre um tempo determinístico, ele poder também ser uma curva estatística. Se eu preencho essa primeira combinação aqui, máquina 1 tipo 1, então ele vai guardar a informação do processor 1 quando passar um item do tipo 1. Então aqui ele vai guardar o tempo de processamento. Então eu posso colocar 5 aqui, por exemplo. 5, 6, 7, 20. Colocando valores aleatórios aqui só pra gente olhar mesmo, testar. 100, 200, 500. Coloquei valores aleatórios só pra gente ver a diferença. Então aqui eu tenho um local que eu consigo armazenar todas as informações de tempo de processamento das máquinas, variando aqui pelo tipo. Então eu tenho essas informações guardadas aqui nessa Global Table. Então eu reseto e salvo. Para acessar essa Global Table, a gente consegue vir aqui no Processor, né? Dar um duplo clique nele. Na aba Processor, em Process Time, tem uma pick list pronta já aqui pra gente, que é By Global Table Lookup, que ele já fornece pra gente como a gente quer fazer o acesso. Eu quero aqui que a minha tabela seja a minha tabela tempo de processamento, porque aqui na setinha ele já me deu. Que a minha linha, ela sempre é baseada na item.type, então já tá certo. E a minha coluna, ela fala qual coluna que eu quero acessar. Eu tô na máquina 1, já que eu tô na máquina 1, eu preciso acessar a coluna 1. Então, certinho. Vou fazer o mesmo procedimento aqui pro Processor 2. Então, dou um duplo clique, vou na aba Processor. Em Process Time, eu venho aqui e procuro a pick list by Global Table Lookup. Qual que é a tabela que eu quero? Venho aqui na setinha para baixo, tempo de processamento. Quem indica para minha linha? Quem indica para minha linha continua sendo o item.type. Só que agora a coluna não é mais a coluna 1, ela é a coluna 2. Então, configurei isso. Vou fazer de novo aqui e configurar para o Processor 3. Duplo clique. Process Time. Venho aqui, vou em By Global Table Lookup. A minha tabela é a tempo de processamento. A minha linha é item.type e a minha coluna aqui vai ser a coluna 3. Vou resetar aqui, vou salvar e vou rodar. Para vocês verem que agora não é todo mundo no mesmo tempo. Olha como o processo 3 está demorando mais do que os outros processos para terminar. Olha que interessante. Olha os outros, tá vendo a diferença entre um com o outro? O processo 3 está sempre demorando mais, porque foi exatamente isso que a gente colocou aqui na nossa tabela. Se eu vier aqui e reduzir esse tempo, vocês vão perceber que agora o processo 3 vai deixar de ser tão lento assim. Certo? Então era isso aqui no 3D que eu queria mostrar para vocês, que a tabela ela tá comandando aqui, essa tabela, essa Global Table tá comandando os process times aqui desses processors,
baseado aí no tipo e na máquina. Então, é essa tabela que controla o que está acontecendo no 3D. Consequentemente, se eu aumento muito esse tempo aqui, vai reduzir a minha produção da linha e, consequentemente, se eu reduzo esse tempo aqui da minha máquina, vai aumentar a minha produção da linha. E aí, vocês podem falar que vocês querem testar vários cenários, vários valores de tempo, que hoje vocês têm diferentes linhas. Vocês podem ter essa necessidade. Então, o que eu queria mostrar para vocês é como fazer esses experimentos, esses diferentes tipos de testes de valores aqui de tempo de processamento. Ou seja, alterar a Global Table utilizando o Experimenter. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos aprender como que faz essa configuração. Alterar o que está aqui na Global Table através da configuração aí do Experimenter. Então, se vocês vierem aqui, a gente tem que criar, depois que a gente já tem a tabela criada, a gente tem que criar, a gente tem que vir aqui em estatísticas e criar uma Model Parameter Table, certo? E aí, vamos colocar os parâmetros do nosso modelo que a gente vai querer alterar pelo Experimenter, que no caso vão ser aqui os valores que estão na nossa Global Table. Eu vou arrastar aqui a minha Global Table para dividir a tela e ficar o meu Model Parâmetros de cá e a minha Global Table de cá. E eu vou ensinar vocês como fazer. Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parâmetros que eu vou ter que mudar no Experimenter para poder mudar os valores dessa tabela. Então, eu venho aqui, vou criar 9 parâmetros, né? Parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser máquina 1, tipo 1. O segundo vai ser máquina 1, tipo 2. Aqui. O terceiro vai ser máquina 1, tipo 3. Aqui vai ter máquina 2, tipo 1. Máquina 2, tipo 2. Máquina 2, tipo 3. E depois máquina 3 para cada um dos tipos. E aí, como que eu vou fazer para referenciar? Para referenciar aqui na minha Model Parâmetros, referenciar minha Global Table. Vocês vão vir aqui, vocês vão ver qual que faz mais sentido para vocês. A opção que aqui faz mais sentido é a opção Expression. Por quê? Porque se eu escolher a Continuous, eu vou conseguir colocar só um valor numérico. E aqui, na verdade, eu posso colocar tanto um valor numérico quanto uma expressão, ou seja, eu posso colocar uma curva também. Então, eu vou vir aqui e vou escolher a opção Expression. Então, eu vou preencher com a opção Expression. E aí, ele me pede uma referência. Então, simplesmente eu vou clicar com o conta-gotas aqui. Repara que a meu toolbox está aberto. E aí, eu vou referenciar a minha tabela aqui, ó. Vou chegar na minha tabela tempo de processamento. Vou referenciar ela. E repara que ele já me dá a opção que eu quero, que é Set Global Table Value. Aí, quando eu setar esse valor, resetar esse valor, quando eu resetar, ele vai alterar a minha linha 1, coluna 1. Ou seja, ele vai alterar esse valor que é máquina 1, tipo 1. Vamos fazer para o próximo? Vou vir aqui, selecionar Expression. Como conta-gotas, eu vou referenciar o tempo de processamento. Set Global Table Value. E aqui no OnSet eu vou clicar sobre a mãozinha para alterar os valores. E ele pergunta qual que é a linha. É máquina 1 tipo 2. Então a minha linha vai ser a linha 2. E a minha coluna vai ser a coluna 1 da tabela aqui que ele referenciou, que é a tempo de processamento.
Vamos fazer o próximo? Vou fazer a expression, vou referenciar com conta-gotas a tempo de processamento. Set global table value. No onSet is reset, eu venho aqui, escolho a linha que vai estar, no caso aqui é o tipo 3, então vai estar na linha 3. É a máquina 1, então vai estar na minha máquina 1 aqui. Então vai ser a minha coluna 1 mesmo. Faço a mesma coisa, vou fazer a mesma coisa, vou fazer mais rápido aqui. Mas seleciono expression, seto aqui a minha referência, que é set global table value, e escolho a posição. Máquina 2, tipo 2, vai ser a linha 1, porque é o tipo 1, e a coluna 2, porque é a máquina 2. Faço de novo, expression, referencio o tempo de processamento, venho aqui, vou escolher a linha 2 porque é tipo 2 e a coluna 2 porque é tipo coluna 2. Vamos de novo, expression, set global table value, seleciono aqui a linha 3, coluna 2. Vamos lá, expression, venho aqui com conta-gotas, set global table values. Aqui vamos ser máquina 3, ou seja, vai ser a linha 1 e a coluna 3. Expression, tempo de processamento, set global table, linha 2, porque é tipo 2, coluna 3. Por fim aqui, a gente vem no expression, tempo de processamento, set global table value, aqui a nossa linha vai ser a linha 3 e a nossa coluna vai ser a coluna 3. Tudo bem, pessoal? Então agora eu tenho tudo referenciado aqui na minha Model Parameters. Se eu tenho tudo referenciado na minha Model Parameters, eu vou conseguir também fazer a referência no meu Experimenter. Então, se vocês vierem aqui resetar o modelo, vão reparar que não preencheu com nada. Eu vou colocar uns valores aqui arbitrários, ó, só pra gente ver como que tá preenchendo. Só pra vocês verem que tá preenchendo certinho. E aí ele preencheu direitinho, olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele tá preenchendo certo. Se eu vier aqui e colocar uma curva uniforme, por exemplo, 10, 20, resetar, vocês vão ver que ele preenche também com uma curva. Então, é uma forma também de você preencher, porque a gente sabe que nem sempre é determinístico. Então, que a maioria das vezes, na verdade, não é determinístico. Então, é só a gente vir aqui e preencher também com a curva. Então, desse jeito dá pra gente preencher dessas duas formas. Agora, eu vou resetar o modelo aqui com vocês. Vou rodar só pra gente ver como tá funcionando. Que ele tá funcionando, mesmo depois de a gente ter feito a atualização direto pelo Model Parameters e colocado curvas, tudo isso. Então, o modelo tá funcionando certinho. E como a gente vai usar o Experimenter, é bom também, como a gente vai usar o Experimenter, é bom a gente ter uma forma de mensurar esses parâmetros. Então, a gente tem que usar o Performance Measure, né? Que já foi explicado previamente. Então, vimos aqui nas estatísticas e vamos em Performance Measure Table. E aí, eu vou criar um Performance Measure da produção da linha aqui. Então, eu venho aqui, ó, vou criar um que vai chamar produção total. Total. E ele vai vir aqui com a referência. Vou vir no input. E aí, ele vai ver o valor da produção que vai dar no nosso modelo. Certinho? Então, vai aumentando a produção.
reseta aqui, salva o modelo. Então agora a gente tem tudo aqui para já vir e configurar o nosso Experimenter. Então eu venho aqui, vou no Experimenter, em estatísticas, vou no Experimenter e vou começar a configurar aqui os meus cenários. Então os parâmetros 1 aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu vou ter um cenário que vai ser um cenário que todo mundo vai estar com tempo de processamento de 1000 aqui, ó. E aí eu vou reduzindo pra gente ver o comportamento do modelo aí durante cada um dos cenários. Então aqui eu vou reduzindo, aqui eu vou deixar 1000. Vou criar um outro cenário, mais um cenário, que eu vou reduzir aqui para 500 e eu vou reduzindo e a gente espera que conforme a gente vai reduzindo o tempo de processamento, a nossa produção vai aumentando. Aqui eu vou colocar um de 250. E vou colocar o último aqui de 50. E por fim aqui, eu vou colocar uma curva uniforme só pra gente ver como que fica, né, o modelo também funcionando com uma distribuição. Então eu vou usar essas uniformes aqui de 10 e 20. Então, basicamente, nós configuramos esses cenários. Então, assim, sem muito trabalho, a gente vai conseguir testar 1, 2, 3, 4, 5 tipos diferentes aí de capacidade, de todas as linhas para diversos tipos. Então, se vocês tiverem mais tipos ainda de produtos, vocês conseguem inserir também numa Global Table e alterar através do Experimenter. Se tiver uma Global Table maior também, vocês conseguem fazer isso tudo direto do Experimenter. Só usando ali aquelas picklists, eu mostrei a opção de tipo com expressions, mas tem outros tipos também. E vocês conseguem fazer através das picklists e do conta-gota essa configuração aí da Model Parameters. E aqui a gente vai em Run. E vamos dar um run aqui no nosso modelo e ver como que ele vai ficar agora. Esperar ele rodar, né? Tá terminando de rodar. E vamos ver como ficou os resultados. Agora que ele já acabou, vamos em View Results. Vamos escolher aqui a opção Produção Total. E foi exatamente isso que aconteceu. Conforme a gente reduzia ali o nosso tempo de de processamento, a gente aumentava consequentemente aí a produção em 1 hora, né, que foi o tempo que a gente rodou. E interessante a gente ver, por exemplo, outro ponto legal aqui, é que os nossos modelos, eles estavam todos só com valores determinísticos. Então, todos os resultados dessas primeiras experimentações aqui deram exatamente iguais, porque a gente estava rodando só modelos sem nenhuma curva. E aqui, quando a gente rodou com a curva uniforme, a gente viu que teve uma variação, o que mostra ainda mais a importância da gente ter réplicas e quando a gente está trabalhando com distribuições
e não números determinísticos, a gente tem a necessidade de ter réplicas, o que o Experimenter, no caso, ajuda muito também. Tá bom, gente? Isso que eu queria mostrar para vocês mesmo, como alterar mesmo a Global Table, que foi o que a gente fez. A gente alterou os valores da Global Table, que consequentemente alterou os valores aqui do 3D, através aqui da tabela de parâmetros, né, da Model Parâmetros, e conseguimos fazer várias alterações aqui, todas juntas no Experimenter, em questão aí de minutos, tá bom? Qualquer dúvida aí a gente está à disposição para esclarecer, tá bom? Muito obrigada!